A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita para uma comunidade da igreja que Paulo conhecia muito bem. Coríntios era uma cidade portuária, importante no mundo antigo e tinha muitos templos para deuses gregos e romanos. Foi um grande centro econômico e por isso Paulo foi estrategicamente para lá. Ele passou 1 ano e meio conhecendo muita gente falando sobre o Evangelho. Um grupo de pessoas começou a seguir Jesus e formaram uma comunidade lá. Você pode ler isso em Atos, capítulo 18. Então, depois de um tempo, Paulo seguiu em frente para começar igrejas em outras cidades e recebeu relatos de que coisas não muito boas estavam acontecendo lá em Coríntios. Surgiram vários tipos de problema e por isso ele escreveu essa carta, que pode ser dividida em 5 partes principais. E assim, a carta pode ser lida como uma coleção de dissertações curtas sobre temas diferentes, mas existem ideias centrais que unem todas as peças. Em cada seção, ele descreve o problema e logo depois responde com uma parte da história do Evangelho, que são as boas novas de Jesus. Paulo mostra como a igreja não estava vivendo o que eles diziam acreditar. Por isso, essa carta é sobre aprender a pensar em cada área da vida através da lente do Evangelho. Nos capítulos de 1 a 4, o problema é a divisão na igreja. Houveram alguns problemas com alguns professores que vieram à cidade desde que Paulo a deixou, como Apolo e Pedro. Por quê? As pessoas escolhiam o seu instrutor favorito e tornavam-se fãs daquele líder, e começavam a falar mal e desrespeitar as pessoas que preferiam um outro líder. A resposta de Paulo para isso foi muito simples. Ele diz: a igreja não é um concurso de popularidade. A igreja é uma comunidade de pessoas que estão centradas em Jesus. Seus líderes e seus professores são simplesmente servos de Deus. Então, não vale a pena se dividir por preferências, muito menos falar mal um dos outros. O centro da igreja é Jesus e as boas novas sobre quem ele é e o que ele fez. Nos capítulos 5 a 7, Paulo aborda alguns problemas relacionados com o sexo. Havia um grupo na igreja levando uma vida promíscua, um cara dormindo com sua madrasta e uma série de outras pessoas ainda prestando culto no templo dos deuses gregos e dormindo com as prostitutas que trabalhavam lá. Eles diziam: veja, está tudo bem, nós somos livres em Cristo, a graça de Deus é infinita, certo? E Paulo vem contra isso dizendo: não está tudo bem. Ele mostra isso com o Evangelho, dizendo que estão equivocados com esse tipo de pensamento. Ele diz: lembrem-se, antes de tudo, Jesus morreu por seus pecados, incluindo os relacionamentos quebrados que é causado por uma má conduta sexual. E por isso, se você é um cristão e a integridade sexual é uma das principais formas que nós respondemos ao amor e à graça de Jesus. Paulo também lembra que, assim como Jesus estava fisicamente ressuscitado dentre os mortos, nossos corpos também serão ressuscitados dentre os mortos. Isso significa que, se o seu corpo está sendo redimido por Jesus agora e no futuro, então o que você faz com o seu corpo agora importa. E ele não é seu para você fazer o que quiser. Paulo está sendo muito claro. Ser um seguidor de Jesus envolve compromissos quando se trata de integridade sexual. No capítulo 8 a 10, a questão é sobre comida, mas não apenas as preferências alimentares, como você gosta ou não gosta de determinado alimento. A dúvida era sobre carne que vinha de animais sacrificados nos templos locais para deuses gregos e romanos. E havia uma divisão entre os cristãos judeus e não judeus sobre como responder a essa questão. E mais uma vez, Paulo apela para algumas ideias centrais do Evangelho. Ele diz que a nossa lealdade, em primeiro lugar, é a Jesus Cristo como Senhor, não a qualquer outros deuses. Então, se você estiver numa situação onde a carne, que é dedicada a outros deuses, e há pessoas ao seu redor que possam vê-la e concluírem: olhem, cristãos adoram a Jesus e eles podem adorar outros deuses também. Paulo diz que, se esse é o caso, é melhor que não coma carne. Sua lealdade é para com Jesus e você deve amar aquelas pessoas mais do que a si mesmo e não enganá-las. Mas Paulo continua e diz: escuta, como cristãos, cremos que Deus é criador de todas as coisas, incluindo aquele animal, e acreditamos que os ídolos do templo são apenas pedaços de madeira e pedra. Então, se não há ninguém que vai entender mal sua situação e a sua ação, e você está com fome, coma.
Você é livre como uma nova criatura em Cristo para seguir sua consciência nesse tipo de assunto. Então, o que faz com que esteja tudo bem numa situação comer, mas na outra não? É o amor. Amar ao próximo faz com que você negue a si mesmo e olhe para o bem-estar do outro. É o amor, e o amor que vem de Deus, que é o cerne do Evangelho. É o que Jesus faz quando ele morreu por nós, e por isso Paulo diz que é o que cristãos devem fazer por outras pessoas. Nos capítulos 11 a 14, Paulo continua e aborda outros problemas. Havia algumas pessoas que estavam tendo experiências espirituais muito fervorosas nos encontros. Eles começavam a orar em voz alta e em línguas desconhecidas. Haviam outras pessoas que começavam a compartilhar um ensinamento ou uma palavra de Deus. E logo em seguida alguém se levantava e interrompia porque queriam compartilhar sua visão. E tudo isso distraía as pessoas de ouvir o Evangelho, principalmente os visitantes. Então, neste capítulo, Paulo ajuda a pensar sobre o propósito dessa reunião, para ajudá-los a ver que tipo de comportamento é adequado. Ele diz que o culto é um lugar onde o Espírito de Deus deve estar trabalhando através de todos, e isso deve acontecer de uma forma unificada. Assim, ele desenvolve essa metáfora sobre a igreja ser um corpo humano. É um só, mas ele tem todas essas diferentes partes e cada parte tem um papel único e importante. Então ele cita várias coisas que o Espírito faz através de todas essas pessoas diferentes, tudo para a edificação da igreja. Paulo conclui que a coisa mais valiosa na reunião deve ser algo central do Evangelho, o amor de Deus. O amor é a palavra-chave nesses capítulos. O amor vai levar cada pessoa, quando nos reunimos, a cumprir o seu papel de servir e buscar o bem-estar dos outros. Então Paulo aplica isso para os problemas dos coríntios. Algumas pessoas pensavam que o propósito do culto é ter experiências espirituais intensas ou para ter a chance de falar o que pensa. E Paulo diz: eu sou a favor de orações fervorosas, mas se elas distraem ou assustam as outras pessoas, eu deveria parar com isso, porque estou amando mais a mim do que as outras pessoas. A reunião em torno de Jesus deve ser ordenada para que todos possam aprender, cantar, adorar e ouvir Jesus falando. O último problema que Paulo aborda é a questão da ressurreição de Jesus e a esperança futura dos seus seguidores. Havia algumas pessoas na igreja que estavam dizendo que a ideia da ressurreição era ridícula e não importava realmente para ser um cristão. E Paulo responde a isso. Ele começa dizendo que a ressurreição é uma parte indispensável do Evangelho. Acreditamos nela por causa das centenas de testemunhas oculares que viram Jesus vivo em um corpo físico após ser executado publicamente pelos romanos. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, Paulo diz, se sua morte foi sem sentido, se tudo isso ainda está perdido em nosso pecado e egoísmo, nós simplesmente deveríamos deixar de ser cristãos. Paulo então mostra em detalhes como a ressurreição foi a vitória de Jesus sobre a morte e o mal, uma fonte de vida e poder para nós no presente e uma promessa de esperança futura para o mundo inteiro. É por causa da ressurreição que temos uma razão para ser unificados em torno de Jesus. É a razão pela qual temos motivação para a integridade sexual. É a fonte de energia para amar outras pessoas mais do que nós mesmos. E em última análise, é a nossa esperança de vitória sobre a morte. E assim Paulo conclui: nós acreditamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e isso significa que o Evangelho não é apenas o conselho moral ou uma receita para a espiritualidade das pessoas. É um anúncio sobre Jesus que mostra toda uma nova realidade. E é isso que a primeira carta aos Coríntios fala: ver cada parte da vida através da lente desse Evangelho.